Na agricultura, o processo é sempre bastante dinâmico. Nós vimos uma expectativa de preço muito baixo para o milho segunda safra, de uma hora para outra, uma situação climática nos Estados Unidos bastante dramática, vamos falar assim, chuva em excesso, atraso de plantio, passou da época ideal, da janela ideal, e isso tudo está impactando nas estimativas de colheita americana. A primeira estimativa falava em 20 milhões de toneladas a menos, já se fala de entre 30 até 50 milhões de toneladas. É lógico, essa retirada dessa oferta no mercado internacional acaba provocando um aumento de preços em todo. E aí o Brasil se aproveitou disso. O Brasil está colhendo uma segunda safra que pode chegar a 74 a 75 milhões de toneladas. Somando com a primeira safra, nós temos uma produção total no Brasil de mais de 100 milhões de toneladas. O consumo nosso não passa dos 62, 63 milhões. Ou seja, há um excesso que tem que ser vendido, já que somando esse excesso com o carry-over do ano passado, com o estoque de passagem, nós estamos falando de um excesso de quase 45 milhões de toneladas. Nesse momento, as exportações ainda estão devagar, você tem dificuldade de chegar com milho nos principais portos brasileiros, seja Paranaguá, Santos, porque há uma oferta muito grande de carga, mas para soja. E também a competição no rodoviário, já que o milho é um produto barato, ele custa 180, 190 dólares a tonelada, ou seja, ele não consegue competir com a soja em termos de pagar um frete mais caro. Mas a partir do mês que vem, julho, agosto, com certeza as exportações brasileiras deverão dar uma incrementada e com isso manter um preço no porto de milho próximo a R$40, podendo pagar ao produtor 25, 26, 28, 30, depende da região que ele estiver. É importante que o produtor tenha uma remuneração para o seu milho. A lavoura de milho não foi uma lavoura barata, foi uma lavoura cara, exigiu aplicação de inseticida, uma série o custo da semente é cara, ou seja, você teve um desembolso muito grande por parte do produtor. Mesmo que ele colha bem, ele tem que vender esse milho acima de 25 para poder sobrar alguma coisa para ele. E para o setor, os usuários de milho, vamos pegar o setor de frangos e suínos, estão sendo beneficiados com um aumento nas exportações e uma recuperação de preço na carne suína e na carne de frango. E o milho tem um papel fundamental na formação de custo dessas carnes. Em alguns casos, no caso do frango, por exemplo, 50% do custo do frango é milho. De acordo com o nosso ex-ministro Roberto Rodrigues, o frango é um saco de milho com pena e com bico. Ou seja, o milho é importante na produção de carne. No Brasil, nós estamos tateando, começando a usar o milho para a produção de etanol. Nós apresentamos aqui uma reportagem feita em Sinop, mostrando uma grande indústria que está finalizando a sua instalação, podendo e vai comprar muito milho naquela região. A produção de etanol de milho está concentrada em poucas regiões do Brasil, especialmente na região aqui do Centro-Oeste, onde há uma oferta maior de grão. Então, o cenário é bem diferente. Hoje, o preço do milho, o CPEA, está chegando perto dos R$40. Esse preço, ele remunera o produtor e também não é um fator negativo demais para o custo de produção das carnes brancas, seja frango ou suíno. O que pode haver algum impacto no confinamento de bovino, já que o processo de alimentação responde por alguma coisa próxima a 25% do custo de produção da arroba. No Mato Grosso, a situação é muito privilegiada, em função de que você, além de milho mais barato, você também tem uma oferta muito grande de outros derivados, seja torta de algodão, caroço de algodão, DDG, ou seja, o confinamento no Mato Grosso tende a ocupar o primeiro lugar no Brasil nos próximos anos, em função de ter um rebanho grande de bovinos e também ter uma oferta muito grande de fontes de alimentos, grande e diversificada de alimentos. Ou seja, o milho é um grão extremamente importante para a agropecuária brasileira. Uma safra cheia não é sempre que se consegue passar dos 100 milhões de toneladas. Aparentemente, esse ano, nós conseguiremos passar dos 100 milhões de toneladas, primeira safra e segunda safra. O clima foi bom, foi propício, ajudou, e não faltou chuva no momento oportuno, o produtor investiu em tecnologia, e nós temos aí 100 milhões de toneladas para consumir e exportar.